Ai, gente, é tão bom estar aqui com vocês. Pena que eu não pude estar ainda pessoalmente com vocês. Eu só vi algumas pessoas. Mas é muito bom estar aqui com a minha família e poder passar esse tempo aqui. Eu agradeço muito a toda a juventude que fez parte de uma grande parte da minha vida, praticamente. Porque desde que eu vim para Salvador e que eu me firmei em Sinai, a juventude sempre esteve na minha vida de alguma forma. Eu acabei sendo líder da juventude também e tudo isso foi tão especial. E hoje eu consigo ver o como Deus estava trabalhando na minha vida desde esse tempo. Porque tudo que aconteceu comigo foi para me forjar para esse momento. E Deus me mostrou isso com bastante clareza. Então, eu agradeço a juventude desta igreja por fazer parte da minha vida. Só que, mesmo tendo aceitado, eu ainda não tinha algo específico. Eu não sentia nenhuma inclinação específica para ir para algum lugar ou fazer determinada coisa. Então eu busquei orientação e eu continuei minha vida. Nessa época eu estava ainda terminando a faculdade. E então eu decidi, bom, como eu estou terminando a faculdade, eu decidi por mim mesmo que, tipo, eu vou servir com minha profissão, vou fazer tudo que eu puder e tal, em prol do reino de Deus e tal. E aqui na igreja, o consultório de nutrição ainda não existia. Então foi uma ideia minha, tipo, já tinha psicólogo, já teve médico. Então eu coloquei isso na minha cabeça, que quando eu terminasse a faculdade, eu ia atender na igreja voluntariamente, e isso pra mim seria também parte desse chamado. Eu segui minha vida normalmente, sem nenhum preparo específico, e só seguir. E aí, no ano de 2018, que foi o ano. No ano de 2018 eu terminei a faculdade, em 2018.2, e em 2019, em janeiro, eu me formei. A partir daí, várias coisas começaram a acontecer. Teoricamente, né? Assim, se a gente fosse ver friamente, é como se todas as coisas estivessem acontecendo por acaso, mas a gente sabe que não é. E aí, começaram a acontecer várias transformações, tipo, da minha mente mesmo. Tipo, eu me aproximei mais de Deus nesse ano. Várias mudanças ocorreram na minha vida por conta de uma nova rotina, de uma nova forma de pensar. Então, várias coisas em que eu acreditava que iriam acontecer, deixaram de acontecer, não aconteceram, ou aconteceram de uma forma diferente. Então, todas essas coisas contribuíram também para esse momento. Eu participei de alguns eventos que também só vieram confirmar esse chamado de Deus e tal. E quando foi final de outubro, início de novembro, quando o navio Logos Hope teve em Salvador, eu participei como voluntária. E naqueles dias lá foram os dias que Deus usou usou aquele ministério para que eu realmente assumisse a responsabilidade de fazer parte do plano de Deus, que levar o evangelho para todo mundo. E toda a minha experiência lá foi muito marcante aqueles dias. Primeiro que conhecer outras culturas, novas pessoas, até as pessoas que estavam no mesmo grupo que eu, que eram daqui de Salvador, que eu nunca tinha visto, e criar novas amizades e ver como as coisas funcionam. E era como se eu estivesse num céu, sério, porque eram pessoas de vários lugares do mundo que estavam ali no mesmo propósito. Então eu me sentia, era como se eu estivesse em casa ali. E Deus foi falando comigo, e eu não conhecia ainda a OM, que é a organização missionária que está por trás do navio. Nunca tinha ouvido falar, nem nada. E aí eu comecei a pesquisar e a me informar. E aquilo começou a incomodar o meu coração. E eu comecei a colocar diante de Deus, porque prioritariamente tem os custos para você estar nesse ministério. Tem a questão, tipo, eu não tenho inglês, então eu precisaria fazer o inglês para estar no navio, que a língua oficial do navio é o inglês. Então várias coisas começaram a surgir. E a todo momento em que esses questionamentos vinham na minha cabeça, Deus também trazia uma palavra de encorajamento para mim.
E eu me lembro muito bem que teve um dia que eu estava assim muito incomodada e Deus usou para mim o texto de Êxodo, capítulo 3, e aí eu vou ler aqui exatamente qual foi o versículo. Então, Êxodo capítulo 4, versículo 10. Então aqui Moisés responde ao Senhor: Ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes nem agora, depois que começaste a falar comigo. Quando começa a falar, eu sempre me atrapalho. Porém, o Senhor lhe disse: Quem dá a boca ao ser humano? Quem faz com que ele seja surdo ou mudo? Quem lhe dá a vista ou faz com que fique cego? Sou eu, Deus, o Senhor. Agora vá, pois eu o ajudarei a falar e lhe direi o que deve dizer. Ao ouvir essas palavras e, tipo, foi muito claro comigo, então eu comecei a orar sobre aquilo. Eu ainda não tinha falado com minha família, nem com ninguém da igreja ainda. Eu comecei a orar e perguntar mesmo para saber de Deus o que era exatamente que ele queria de mim. Porque eu não queria embarcar em algo que fosse apenas guiado pela minha emoção ou pela minha vontade de ajudar as pessoas. Eu queria que Deus estivesse a todo tempo direcionando aquilo. Então eu comecei a orar sobre isso. O navio foi embora, porque ele ficou aqui um período de tempo curto. Foram uns 15 dias que ele ficou aqui. E sentei com minha família para conversar e disse que Deus tinha tocado no meu coração a respeito desse ministério especificamente. E que eu estava disposta a encarar esse desafio e tal. Então eu escrevi uma carta para a igreja pedindo solicitando, né, ajuda tanto em oração quanto também no suprimento financeiro para encarar todo esse desafio. E a igreja foi muito parceira e eu agradeço muito, porque ela viu o que Deus estava fazendo na minha vida e me impulsionou. E esse é o papel da igreja, é estar junto e direcionando o povo de Deus para seguir a sua missão. Acabou que eu acabei comprando a passagem de avião sem ainda ter a confirmação de lá da base. Porque tinha alguns formulários que eu tinha enviado, mas que eu não tinha recebido a ficha de orientações gerais para você ir. E aí, só que eu precisava comprar passagem, porque a data do início lá já estava chegando. E eu comprei a passagem mesmo assim. Estava convicta de que Deus já estava nesse processo e de que ele já tinha confirmado. E foi na semana de viajar, eu recebi, eu ia viajar na sexta. Na terça-feira eu recebi o e-mail de orientações para nossa chegada e tudo, para arrumar mala e tal. Então foi bem corrido. Eu me lembro, inclusive, que no dia que os jovens foram fazer uma despedida de surpresa para mim, eu estava naquela agonia de arrumar mala, porque eu já ia viajar no outro dia. A correria. Então, o período de janeiro, eu tive um treinamento de 3 semanas, que foi o Start, que é um curso intensivo que a OM do Brasil criou para atender essa demanda do navio, que é um curso mais específico, curto, mas que dá um panorama bíblico de missões que prepara para o ingresso no navio. E eram, tipo, lá a gente tem uma rotina bem intensa mesmo, porque a gente tem aula de manhã, de tarde e de noite. Só tem os períodos, tipo, de almoço e alguns intervalos entre uma aula e outra. Então foi bem cansativo. Eu estive em janeiro numa casa com 5 meninas, era eu e mais 4 meninas. E foi muito incrível como Deus fez as coisas, porque eu fiquei assim com aquele receio, né? Tipo, meu Deus, eu não conheço ninguém, aquela coisa toda. Chegar num mundo totalmente novo. E Deus foi muito perfeito em tudo que ele fez, como sempre, né? Porque a gente logo criou uma conexão assim tão grande, eu e as meninas. E até hoje a gente se fala e foi praticamente uma família ali que a gente criou. E eu percebi, principalmente em mim, que Deus estava... E Deus me falou isso, que ele estava, tipo, ele precisou me tirar de onde eu estava para que ele pudesse transformar algumas coisas em mim para o que eu ia viver ainda. E esse tem sido o que ele tem falado comigo durante todo esse tempo. Desde o start, desde janeiro em que eu saí
de casa. A base da UEMA fica em São José dos Campos, em São Paulo. Então foi o que eu entendi de Deus, que ele precisava me tirar. Poderia ser em qualquer outro lugar, poderia ser em qualquer outra base missionária, mas Deus escolheu aquela especificamente porque ele tinha um propósito específico. E ele queria que eu tratasse algumas coisas em mim, para que quando chegasse o tempo, eu estivesse preparada para assumir aquilo que ele designou para mim. Então tem que ser agora. Depois do período de janeiro, terminou em 30 de janeiro. E foi um período maravilhoso, de muitas transformações e aprendizados. Criação de novos vínculos de amizade. E depois de lá eu passei um período de folga de uma semana. E a gente retornou em fevereiro para começar agora o inglês, o intensivo de inglês. Eu comecei desde o básico e seria tipo, a gente tem 3 módulos, o básico, o pré-intermediário e intermediário, que na teoria seria de fevereiro a novembro. Porém, com essa pausa que a gente teve que dar por conta da pandemia, da quarentena, então provavelmente isso vai se estender um pouquinho. Eu ainda tô tendo aula online, porque pra gente não perder o contato com a língua, mas as coisas não é a mesma coisa, porque lá a gente tem uma imersão total. E não é simplesmente o curso de inglês. É isso que às vezes as pessoas já me perguntaram por que, tipo, eu não fiz um curso aqui ou qualquer outra coisa. Porque lá primeiro que a gente tem uma imersão total. Então eu só estou lá para estudar inglês. Então tudo que eu faço é estudar inglês. Então eu tenho aula de manhã e à tarde é o meu período de estudo sozinha. Então eu tenho algumas coisas que eu tenho que fazer, algumas coisas que eu tenho que cumprir de tarde para o jantar e depois à noite volta de novo. Então é um curso realmente intensivo. E a gente tem também o convívio com os outros missionários da base e a outra turma que está fazendo o curso missiológico. Então, tudo aquilo converge para que as pessoas sejam treinadas para realmente estarem num campo missionário. E é uma coisa que eles sempre falam lá pra gente, de como é bom você estar dentro do campo missionário e se sentir preparado para determinadas coisas. É diferente de você ir totalmente alheio e ter que lidar com todas essas coisas sozinhos, assim, meio que de supetão. E, assim, uma coisa que Deus tem me mostrado é que Ele tem grandes planos para as nossas vidas. E eu saí daqui de Salvador achando que eu ia para um curso e que depois de lá eu ia para o navio e que seria isso. Mas Deus me mostrou que, tipo, ele tem coisas grandiosas para fazer. O total eu ainda não sei. Mas nesse processo ele tem me mostrado que Deus está no controle de todas as coisas. De que ele supre as nossas necessidades. E de que ele, no momento certo, na hora certa, vai direcionando o seu povo. E eu tenho visto isso na pele, porque todos os dias são novos desafios para vencer. São oportunidades de crescimento no convívio uns com os outros, na relação e no nosso relacionamento com Deus, de intimidade, de aprofundamento da palavra, de conhecimento. E tem sido muito especial ter esses momentos com Deus e estar vivenciando tudo isso, porque eu sei que depois de tudo isso eu vou sair muito mais forte do que eu entrei e com outra mente, porque quando Deus ele decide trabalhar na vida da pessoa, ele realmente faz isso para valer. Então não tem como você continuar da mesma forma se você se dispõe a ser trabalhada por Deus e estar de acordo com a sua vontade. É uma coisa que eu tenho certeza de que, e o que eu queria passar para você é que esse chamado ele não veio em 2017. E a Bíblia diz isso, tipo, Deus, ele
preparou tudo pra gente, Ele tem os planos dele pra gente, é mesmo antes da gente nascer. Então, Deus já tinha escrito toda essa minha história bem antes de eu nascer. Ele só está me revelando aos poucos agora. Mas nada disso é novo para Ele, nada disso é surpresa ou surpreendente, porque Ele já tinha preparado. E cada vez que estamos mais unidos com Ele, com mais intimidade, nós vamos percebendo as coisas que Ele tem feito em nossa vida e Ele vai nos direcionando para aquilo que Ele resolveu fazer em nossas vidas. E algo muito interessante sobre missões é que não é um papel da igreja, não é um papel de uma agência missionária, não é uma coisa que nasce no seu coração do nada, tipo uma boa ideia, ou tipo uma forma de ajudar o próximo. Missões está no coração de Deus desde o início. O plano todo é dele. Ele só nos chamou generosamente para fazer parte disso com ele. Então, não é Deus que tem uma missão para a igreja. Deus tem uma igreja para cumprir sua missão. Então, que isso esteja bem claro nos nossos corações, porque à medida que nos dispomos a ser transformados por Deus e estar no centro da sua vontade, Ele nos direciona para aquilo que Ele nos designou a fazer. E você se colocando à disposição, pode ter certeza que Ele vai te levar para algum lugar. Pode não ser tão longe como eu tô indo, mas uma vizinha, alguém que Ele te mostre. Mas eu tenho certeza de que Ele vai fazer algo grande na sua vida. É só você colocar o seu coração disposto a ser transformado por Ele e disposto a ser guiado por Ele. Porque Ele é quem sabe o início e o fim. Então, quem melhor do que Ele para te contar o que foi que Ele estava pensando quando Ele criou, onde Ele queria te colocar. Então, esse é o meu recado para você. E eu agradeço desde já as orações da igreja, dos irmãos, dos jovens, pela minha vida, porque esse tempo tem sido um tempo muito rico para mim. E eu agradeço muito o cuidado dos irmãos comigo. E muito obrigado a cada um de vocês que também se mostraram presentes nesse momento, me mandando mensagens, me encorajando, porque tudo isso é também parte do cuidado de Deus comigo. Então eu fico muito grata. E é isso.